Glória a Deus. Você quer mais de Deus? Pode sentar. Você quer mais de Deus? Busque o Senhor. O dia é hoje. Você crê no poder da oração? Amém? Que coisa boa. Então como estamos numa série de mensagens sobre oração, nós queremos buscar a Deus em oração. Eu quero que você já faça um exercício. Olhe para a pessoa que está do seu lado, procure um motivo, pergunte um motivo para ela e você vai orar com ela. Você vai iniciar esse tempo crendo no poder da oração, orando, exercitando. Fala com a pessoa do seu lado, pergunta o motivo de oração, e você vai interceder por ela nesse momento. Pai, que privilégio poder olhar todo esse teu povo aqui, buscando a tua face, Senhor, em oração. E crendo, Deus, no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. E nós temos aprendido e queremos aprender mais sobre oração, porque queremos ter uma vida relevante de oração, uma vida de intimidade com o Senhor. Paizinho, vem ministrar o coração do teu povo nesta manhã, vem trazer novos desafios para que possamos buscar mais a Ti em oração, buscarmos mais a Ti, Senhor, nessa intimidade e nesta comunhão, Pai. Nos ajude, Senhor, porque é em nome de Jesus que nós oramos, clamamos a Ti. Amém e amém. Amém. Martin Lloyd Jones diz: a oração é, sem sombra de dúvida, a mais elevada atividade da alma humana. O homem encontra-se no seu melhor e mais elevado estado, quando de joelhos fica face a face com Deus. O mais elevado estado, quando se encontra com Deus, face a face. Que coisa linda. Que texto maravilhoso poder olhar e pensar sobre isso, quando nos encontramos ajoelhados na presença do Pai. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 55, do verso 6 ao 9. Isaías 55, do 6 ao 9. Conecte aí no seu tablet, no seu celular. Abra sua Bíblia de papel, se você tem. Se tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia, leia com ela o texto. Isaías 55, do verso 6 ao 9. Um texto muito rico da palavra de Deus, e ele traz um desafio para nós. Diz assim Isaías: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Aleluia. A essência da oração é simplesmente falar com Deus. Falar com Deus como se fala com um amigo querido, como se fala com uma pessoa. Tem um diálogo. A essência da oração é se colocar na presença de Deus, em qualquer lugar,
em qualquer momento. Agora, estar a sós com Deus, ter um tempo de intimidade com Deus, separar na nossa agenda um tempo para estar em comunhão com Deus, isso é muito precioso. Isso tem um grande valor. Isso não se pode medir, o efeito disso na nossa vida. Agora, meus queridos, como é triste pensarmos que tantos cristãos não gastam esse tempo com Deus, não investem do seu tempo na presença de Deus, ou às vezes até oram tão pouco, ficam tão pouco com Deus, ficam tão pouco na presença de Deus, gastam os seus dias, gastam o seu tempo com tantas coisas, menos com Deus. E aí vive uma vida simples, uma vida sem emoção, uma vida sem profundidade. Uma vida sem profundidade. Porque aquilo que Deus tem para os seus nos leva a uma profundidade na nossa intimidade com Ele. Precisamos investir tempo com o Senhor. Alguns de nós até reconhecem que a oração é importante, que é necessária e que nós deveríamos orar mais. Mas, por outro lado, nos deixamos levar nos envolver pela agenda, pelo corre-corre, e quando percebemos, passamos mais um dia sem investir do nosso tempo em oração. Sabe aquelas coisas que você sabe que precisa fazer? Que você precisa colocar na sua agenda como prioridade? Mas de repente passa um dia, passa outro dia, e a gente não faz. Martin Lloyd Jones escreveu: por ser a mais elevada atividade da alma humana, a oração é ao mesmo tempo o teste definitivo da real condição espiritual do homem. Não há nada que reflita tanto a verdade a nosso respeito como cristão, quanto a nossa vida de oração. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Se você parar para refletir nesse momento, quanto tempo você tem gasto com Deus? Efetivamente da sua agenda, ou separando um tempo daquele da manhã ou da noite para estar com Deus, ou ao longo do dia, se você parar para refletir, quanto tempo você tem gasto com Deus? Esse texto de Isaías, ele nos chama a atenção. Ele é uma instrução e ao mesmo tempo nos confronta. Ele diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. O ímpio abandona o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o Senhor, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Por isso, meu amado, o tempo do arrependimento, o tempo de buscar Deus é hoje. É sempre o agora. Estar com Deus, buscar a Deus, a oportunidade é sempre o agora. Esses 2 versículos resumem um conselho de muito valor para nós. Ele é um imperativo: busque, clame, enquanto está perto. Enquanto estamos deste lado da vida, Ele está sempre perto. Entretanto, precisamos dar esse passo em direção a Deus. Nós precisamos dar esse passo. Pecado por nós. Por isso, nós podemos buscá-lo hoje. Podemos nos achegar a Ele e desenvolver uma vida de intimidade com Ele. Adam Clarke, teólogo erudito, diz: buscai o Senhor porque Ele pode ser encontrado. Invocai-o porque Ele está perto. Arrependam-se antes que morram, porque depois da morte não há conversão para a alma. Arrependam-se antes que morram, porque depois da morte não há conversão para a alma. O tempo é hoje. O tempo de decidir, de se arrepender, de abandonar os maus caminhos. O tempo de se voltar para o Senhor é ao agora. Abandonar os pensamentos impuros, deixar para trás uma vida que nos distancia de Deus e nos aproximarmos de Deus, buscarmos a sua face. A recompensa prometida para o arrependido, sincero, aquele coração entregue, é o perdão. É o perdão. Ele nos concede o seu perdão. Alguém que vem a Deus com uma atitude de arrependimento sincero,
pode estar certo que será perdoado e restaurado. Romanos 5:20 diz: vejo, porém, a lei que para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus, passamos a ter a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. E quando Ele fala, nós conseguimos ouvi-lo. Você sabe, naquele dia a dia, naquela correria que você se encontra, às vezes você toma alguma atitude e você reage rapidamente com a pessoa. Às vezes não era daquela forma, não era daquele jeito que você queria falar, mas você foi grosseiro com a pessoa, você agiu de uma maneira que não é de acordo com o princípio da verdade, da palavra, mas você tem intimidade com o Espírito Santo, você tem intimidade com Deus, você consegue ouvir a voz dEle, e aí Ele te fala, vai lá, pede perdão, vai lá, conserta. E essas coisas acontecem muitas vezes ali no nosso ambiente mais, onde a gente deveria estar derramando o amor, dentro do lar, dentro ali da nossa intimidade com a família, é onde muitas vezes nós nos transformamos, e ali agimos muitas vezes de uma maneira que não deveria ser. Precisamos ter essa sensibilidade com o Espírito Santo, para que Ele nos ajude a vivermos com integridade, com dignidade, com temor. Quanto tempo do seu dia você tem investido nessa intimidade para buscar a Deus? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado à oração? E aqui não é só aquela oração da manhã, é ao longo do dia. Quanto tempo você gasta orando ao longo do dia? Você tem esse hábito de orar, independente da situação que você se encontra ali, você faz aquela oração rápida e busca Deus? O nosso desejo é refletirmos sobre isso. Todos nós recebemos uma dádiva de Deus, 24 horas por dia. Todos nós recebemos 24 horas por dia. Agora, o que difere? O que cada um de nós faz com esse tempo? Dormimos, nos alimentamos, trabalhamos, várias atividades são comuns, estudamos. Agora, se você fizer a conta, se você somar essas 24 horas, dividi-la para cada atividade que você desenvolve ao longo do seu dia, você vai perceber que Deus tem sido bom conosco. Nós temos tempo, sim, para gastar com Ele. Basta disciplina, basta vontade, basta a gente olhar para as nossas atividades e perceber que é possível. Ah, mas cada um vive uma fase. É claro, tem as crianças, os jovens, os adultos, tem aqueles que estão investindo mais tempo na vida dos filhos, tem a vida corrida porque tem os filhos pequenos, eu já passei por isso, né? Vira uma loucura a sua agenda, a mãe ali dentro de casa tem N atividades e ainda tem que cuidar dos filhos. Cada um pode ter essa agenda, essa correria. Ah, nós, os homens trabalhando, as mulheres trabalhando, atividades e mais atividades. Certamente, todos nós temos muitas atividades. Independente da fase da vida que você esteja. Eu estou numa fase muito interessante. Eu e Simone estamos na expectativa da chegada do João Pedro, nosso neto. E a gente está numa curtição só, nessa expectativa que o João Pedro chegue, vai chegar em dezembro, né, para a glória de Deus. E nós estamos ali. Então, cada um tem o seu momento, está vivendo o seu momento, e ótimo, que maravilha, podemos viver cada momento que Deus tem nos permitido viver. Dos filhos pequenos, dos filhos adultos, né? O ninho vazio, que é uma fase maravilhosa, e agora a chegada dos netos. Que coisa boa a gente poder caminhar com esse Deus e viver esses momentos que Ele nos permite viver. E sabemos que é Ele, foi Ele quem preparou cada um desses momentos para nós. Agora, sabe o que nós não podemos deixar passar nessa agenda, independente do momento que você esteja vivendo? De separar um tempo para estar com Deus. De separar um tempo para ter intimidade com Deus. De separar um tempo para reconhecer que Deus é Senhor da nossa história. E aqui um testemunho pessoal. Eu converti com 30 anos. E na minha conversão eu fui levado ao entendimento de que eu
poderia buscar Deus, desenvolver uma vida de intimidade com Deus. E eu defini que eu teria meu tempo da manhã, eu separaria um tempo para buscar Deus. E por graça e misericórdia de Deus, eu tenho experimentado essa caminhada com Deus, numa vida de oração todas as manhãs. Mas ano passado, todos os pastores aqui, nós fomos participar do Multiplique, lá no Espírito Santo. E o pastor Dave Early impactou a minha vida com o testemunho da vida dele sobre a vida de oração. Um homem que ora, um homem que busca Deus, um homem que tem intimidade com Deus. E ele foi contando a história dele, aquilo que ele foi vivendo, aquilo que foi experimentando. E eu saí de lá com um desejo. Eu disse, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais intimidade, eu quero estar realmente mais na Tua presença. Eu preciso orar mais. E eu saí dali com aquele compromisso, naquele espírito de oração. E disse, Deus, só se acordar mais cedo. Olhei para a agenda e disse, a agenda não me permite, não tem espaço, está toda tomada. Mas eu queria ter aquele tempo relevante com Deus. E eu coloquei na minha disciplina, acordar mais cedo algumas horas, para poder ter um tempo a sós com Deus. E é o melhor tempo, porque é aquele tempo que não tem barulho, só você acordado, só você e Deus. Tem sido uma experiência maravilhosa de buscar a Deus. Amém? E aí esse é o desafio que eu queria deixar para você. Eu queria que você avaliasse a sua vida de oração. Você vai me dizer, pastor, mas eu tenho dificuldade para acordar cedo, eu sou daquele noturno, eu gosto mais da noite. Que bom, que bom. Separe um período da sua noite. Separe um período da sua noite. Desligue a TV mais cedo. Feche o Facebook, feche o seu celular, guarde o seu celular. Separe um período da sua noite para buscar Deus. Independente do horário, o que a gente precisa é definir uma caminhada com Deus. Mas sabe qual que é o risco que eu corro? É de me tornar um religioso. De eu acordar todas as manhãs e fazer aquela rotina, sabe? Cumprir uma rotina, mas uma rotina que deixou a intimidade, que vira só cumprir um propósito, cumprir uma ação. Esse tem que ser o nosso cuidado. Diariamente eu tenho que reconhecer que eu preciso desse renovo de Deus. Não é uma rotina, não é cumprir uma obrigação. É um tempo de intimidade, é um tempo de comunhão, um tempo realmente de ouvir a Deus, de falar com Deus, abrir o coração para falar com Deus. Mas estudando sobre esse texto, estudando sobre essa mensagem, eu vi uma frase de Charles Spurgeon. E ele diz o seguinte, deve-se manter o hábito da oração diária. É bom ter horas regulares para a devoção e, na medida do possível, ir ao mesmo lugar para orar. No entanto, o espírito de oração é, todavia, melhor do que o hábito da oração. No entanto, o espírito de oração é, todavia, melhor do que o hábito da oração. É melhor ser capaz de orar em todo momento do que ter a regra de orar em certos momentos e ocasiões. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Orai continuamente. Buscai a Deus continuamente. Não é só um momento. Esse momento é importante, é fundamental, é precioso. Ali você fala, você ouve. Mas não é só isso. É ao longo do nosso dia. Estamos ali no trabalho, estamos ali em casa. Onde nós estamos, nós temos que ter a percepção de que o nosso Deus está ali conosco. É essa oportunidade que nós temos de buscá-lo o tempo todo. Meu querido, eu sei que não é fácil, não é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa tomar a decisão. Se nós queremos ter um resultado diferente, precisamos ter ações diferentes. O sonho que eu tenho, eu digo para vocês, eu, pastor Tunala, pastor Natal, alguns anos atrás, nós fomos na Coreia do Sul. E ali nós vimos um movimento maravilhoso de oração. Um povo que busca a Deus 24 horas por dia. Você vai de madrugada, o povo está adorando a Deus. Você vai no meio do dia, o povo está buscando a Deus. Esse é um sonho que nós trazemos no coração. Sempre conversamos com o pastor Tunala, com o pastor Natal sobre isso. O nosso sonho é ver esse movimento no Brasil. Ver o nosso povo buscando a Deus com essa intensidade, com essa vontade, como a corça anseia por águas, nós ansiamos pela presença de Deus, o tempo todo,
entendemos essa dinâmica desse Deus que é amor o tempo todo, que quer desenvolver essa intimidade conosco. Charles Spurgeon diz o seguinte: pergunto-me se há alguém que diz, não tenho tempo para oração. Querido amigo, atreve-se a abandonar seu quarto pela manhã sem ajoelhar-se diante de Deus? Não entendo como podes levar uma vida tão despreocupada como essa. Se você se desse conta da sua verdadeira condição aos olhos de Deus, encontraria o tempo necessário para orar de uma maneira ou de outra, pois sentiria que deve orar. Se dessemos conta da nossa verdadeira condição aos olhos de Deus, encontraríamos um tempo para dedicar a Ele em oração. Invista um tempo em oração. Separe um tempo da sua agenda. Busque o Senhor. O dia é hoje. O dia é hoje. Somos chamados para a transformação. A transformação da natureza humana é tarefa de Deus, mediante a nossa disposição para que Deus haja em nós. Também há uma necessidade de desenvolvermos essa comunhão com o nosso Deus. Sermos separados, sermos santos, para a glória de Deus. 1 Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, 15, 16 diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O povo de Deus deve ser habitado pelo Espírito Santo, em toda santidade e plenitude. É isso que o torna um povo criado para realizar boas obras. Quando trabalhamos, queridos, nós trabalhamos. Quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Já disse Hudson Taylor. Quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Eu queria pensar nesse último ponto dos versos 7 e 8 de Isaías, que os caminhos de Deus são superiores ao nosso, pois os pensamentos de Deus não são os mesmos nossos. Os caminhos divinos versus os caminhos humanos, há um grande abismo que nos separa. A nossa carne não deseja orar. Da nossa natureza, nós queremos sentar no sofá, levantar os nossos pés e ficar ali, sossegado, descansando, na vida boa. E não é pecado fazer isso. Não é pecado você fazer isso, ficar descansando. Mas em alguns momentos a gente vai ter que lutar contra esse desejo. Por quê? Porque nós precisamos realmente buscar a Deus. Os caminhos de Deus são maiores e mais altos, mais elevados que os nossos. A diferença, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são cheios de piedade, de bondade, de misericórdia. Aí já os nossos caminhos, egoísmo, ganância, justiça própria, cheios do eu. Faz toda a diferença, não faz? Deus quer nos usar para abençoar pessoas. Ele quer nos abençoar, mas quer usar as nossas vidas para que sejamos bênção na vida das outras pessoas. Pela nossa natureza, nós queremos as bênçãos de Deus, sim. Mas para nós, como o mar morto, nós queremos recebê-las e ficar com elas. Na dinâmica do Senhor, não é assim. Não é assim. Mas sabe o que eu acho interessante quando eu penso na palavra de Deus, aquilo que Ele nos ensina? Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Que coisa maravilhosa. Que texto mais lindo. Os segredos do Senhor, Ele nos faz conhecer. Quando nós nos colocamos nas mãos dEle, quando nós o buscamos com o coração disposto a ouvir a sua voz. O poder de Deus pode transformar circunstâncias e relacionamento. Pode nos ajudar a enfrentar as lutas diárias. O poder de Deus. Para isso nós precisamos buscar. Ele pode curar enfermidades, pode nos ajudar com nossos problemas, pode nos ajudar com problemas psicológicos, problemas físicos, pode remover dificuldades no relacionamento conjugal, pode nos auxiliar, nos ajudar nas questões financeiras. Na realidade, esse poder sobrenatural pode lidar com qualquer tipo de obstáculo, com qualquer dilema, com qualquer crise que eu e você estejamos enfrentando. Para isso, nós precisamos buscar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível, amém?
Deus é o Deus do impossível. E se nós temos uma batalha para enfrentar, nós precisamos levar a Ele. Charles Spurgeon disse: eu não posso entender como um cristão pode passar sem orar de manhã até a noite. Não entendo como vive e como luta a batalha da vida sem pedir o cuidado de Deus, enquanto as flechas da tentação voam tão densamente ao seu redor. Não posso entender como pode estar recebendo continuamente misericórdia do Senhor sem dizer: graças sejam dadas a Deus por essa mostra da sua graça. Ele nos questiona como podemos viver sem desenvolver uma intimidade profunda com Deus. Como podemos viver os nossos dias sem estar na presença de Deus e reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é Deus. E sabe o que mais? Que Ele nos ama. Que Deus nos ama. E por Ele nos amar, Ele quer transformar a nossa vida. Amém? Por Ele te amar, por Ele me amar. Ele não quer que a minha vida fique como está. Mas eu só vou conseguir entender o que Deus quer fazer através de uma vida de intimidade e comunhão com Deus. E só vou conseguir entender a sua vontade plena para a minha vida se eu estiver buscando a Deus em oração. Quero que você reflita agora um pouquinho sobre isso que você está ouvindo. O Senhor dá força a seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Salmo 29, 11. Você tem enfrentado algumas batalhas? Que tipo de batalha você está enfrentando? Quais são as suas lutas? Você tem colocado essas lutas para o Senhor? Você tem aprendido que Deus responde oração? Eu achei muito lindo hoje o testemunho daquelas duas menininhas aqui, na apresentação das irmãzinhas. Elas oraram a Deus e Deus respondeu às suas orações. Elas entenderam que Deus responde a oração. Que coisa linda. Deus ouve a oração de uma criança inocente, de uma criança que tem esse coração disposto para buscar Deus. Deus ouve a oração, inclusive das crianças. Precisamos buscar a Deus com esse coração, com essa simplicidade, como as crianças. Feche seus olhos nesse momento. Reflita um pouco na sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? Como está a sua caminhada com Deus? O que você tem experimentado na sua vida de oração? Você tem experimentado uma intimidade profunda com Deus? Você tem visto as respostas de Deus à sua oração? Mas eu também queria te desafiar. Nós temos reuniões de oração aqui todos os dias, todas as manhãs. E tem um grupo de pessoas que tem respondido. 6:30 da manhã tem pessoas orando aqui na igreja. E você pode separar um tempo antes de ir para o teu trabalho e passar aqui também e orar. Nós temos pessoas se dispondo a buscar a Deus. Desenvolver uma intimidade profunda com o Senhor. O que você precisa mudar na sua agenda para que Deus ocupe o espaço que pertence a Ele? Você recebe como dádiva de Deus 24 horas, todos os dias. O que você vai fazer com essas horas do seu dia? Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você aceita o desafio de buscar mais a Deus? Fazer um compromisso hoje, sair daqui, entendendo que você precisa separar uma agenda para orar mais? Se você aceita esse desafio, dobra seu joelho. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus nesse momento, pedindo que Deus nos ajude, que Deus realmente nos ensine a buscar a sua face, a termos essa intimidade, essa comunhão com Deus, a querermos mais de Deus, como a corça anseia por águas, que nós anseamos pela presença de Deus, que nós busquemos mais a presença de Deus, porque Ele tem mais para nós, Ele tem mais para você e para mim, meu querido.
Mas para isso nós precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus. Bondoso Deus e Pai, nós nos prostramos diante de Ti nessa manhã, Pai. Reconhecendo, Pai, que nós precisamos de Ti. Que nós desejamos mais de Ti. Mas que só podemos ter mais de Ti se o Senhor nos conceder. Se o Senhor realmente derramar da Sua graça. Por isso nós nos prostramos nessa manhã, Senhor. Reconhecendo que somos tão limitados, Pai. E que em alguns momentos do nosso dia, Pai, nós nos envolvemos com tantas coisas. Que nos esquecemos, sim, Pai, nos perdoe. Nós nos esquecemos de orar. Nós nos esquecemos que o Senhor está ali o tempo todo, querendo dirigir as nossas vidas, querendo nos abençoar, querendo derramar da Sua graça, querendo dizer: meu filho, o caminho é esse, minha filha, o caminho é esse. Nós nos voltamos, ó Deus, para nós mesmos e buscamos, Deus, dentro da nossa capacidade, muitas vezes tão limitada. Queremos fazer as coisas, ó Deus, limitando a ação do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Pai, nós nos arrependemos nessa manhã e nós nos prostramos a Ti, Senhor, dizendo: Pai, nós queremos mais de Ti. Nos ajude, Senhor, a organizar a nossa agenda de maneira que possamos realmente separar um tempo de valor para esta comunhão contigo, Pai. Aleluia, que coisa boa, Senhor. Nos ajude ao longo dos nossos dias, investirmos tempo, Senhor, em todo tempo, aonde estivermos, orarmos sem cessar, Pai, sabedores que o Senhor nos responderá, que o Senhor está presente e agirá na nossa vida, diante das nossas necessidades, Pai. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado pelo Teu povo. Nos abençoa, Pai, nos ajude, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém.